pessoal! Essa é mais uma aula de Química da segunda série do ensino médio e hoje nós vamos falar sobre diluição das soluções. Então, o que seria diluição? Qual é o conceito de diluição para a gente na química e no nosso dia a dia? Diluir quer dizer adicionar mais solvente a uma solução que está concentrada. Quando a gente fala no processo de diluição das soluções, a gente chega a pensar que só acontece em laboratório, mas não, a gente faz diluição diariamente ao misturar um solvente com um soluto. Por exemplo, quando a gente está colocando mais água num suco super concentrado para que a gente possa ter um suco mais fraquinho. Um suco de limão concentrado, por exemplo, coloca mais água para poder diluir ele e obter um suco mais fraco. E quando a gente fala que a gente tem uma solução diluída, isso significa que a gente tem mais solvente do que soluto dentro daquela solução. Quando a gente diz que eu tenho uma solução concentrada, eu estou falando, na verdade, que eu tenho uma solução com muito soluto e pouco solvente. Outro fator muito importante é não confundir dissolver com diluir. Quando a gente está adicionando água em pó, por exemplo, um refresco, a gente está, na verdade, dissolvendo esse pó na água e não diluindo. E quando a gente está adicionando mais água em um suco, a gente está fazendo exatamente a diluição dessa solução. Em um laboratório químico ou um laboratório farmacêutico, a gente vai ter várias soluções com concentrações diferentes. Medicamento, por exemplo, a gente vai ter concentrações diferentes para poder chegar na dosagem e levar esse medicamento para os pacientes na dosagem correta em relação ao seu tratamento. Em laboratório, é muito comum que seja preparada uma solução muito concentrada ou concentrada e a partir dessa solução concentrada ir diluindo para chegar nas concentrações ideais para um determinado experimento. Existem alguns equipamentos que são específicos para poder fazer diluição em laboratório, como no caso da pipeta de alta precisão para pequenos volumes, a pipeta graduada, o balão volumétrico, o pipetador mecânico, a pera de borracha, que é encaixada aqui na pipeta graduada e pode ser medido alguns líquidos, e a piceta. Nós aprendemos que a concentração de uma solução ela pode ser calculada, assim como a diluição também pode ser calculada. Só que quando a gente tem uma diluição, a quantidade de soluto dentro dessa solução vai ser a mesma, ela não vai alterar. Logo, a quantidade de matéria que existe ali, o mol de substância soluto, no caso, que eu tenho dentro da solução, ela também vai ser constante, independente se ela está concentrada ou diluída. Para a nossa próxima aula, a gente vai aprender como que faz para calcular a concentração inicial e final, quando a gente fala de massa, quando a gente fala de quantidade de matéria e mol, ou quando fala de título. Então, até a nossa próxima aula. Um beijo.